Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. Meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Vitória. Oi pessoal, eu sou a Vitória Busato, tô aqui junto com os meninos pra ajudar nesse episódio do podcast e é isso aí. Bom, a Vitória, como eu já mencionei em alguns outros podcasts aqui da Gama 12, é a minha namorada e ela foi convidada por ser uma grande amante dos filmes que a gente vai falar hoje. Ela gosta muito mesmo, então a gente sabia que ela era a melhor escolha para participar hoje do GamaCast. Ela tem muita coisa para falar, ela sabe muito de filmes de terror, que é o nosso assunto de hoje. Então, nada mais justo que chamar ela para ter sua primeira participação aqui no GamaCast. Mas eu quero deixar claro que, ao contrário desses dois, eu não sou uma grande entusiasta do cinema. Eu só sou uma grande amante do gênero de terror. Eu não entendo nada sobre roteiro, sobre fotografia. Isso é com os especialistas aqui. Eu gosto só mesmo do gênero. Que, na verdade, eu tenho uma pegada bem sentimental em relação ao terror, porque desde pequena é o meu elo de conexão com um dos meus irmãos, porque desde pequenos a gente assiste juntos vários filmes de terror. Então, queria também deixar um beijo pro Rafa, meu irmãozinho querido. E é isso aí. Bom, eu acho que antes de tudo, antes da gente começar a falar realmente de filmes que a gente gosta, que vão também servir como indicações desse gênero, é muito legal a gente conversar um pouco sobre o que seria terror pra cada um de nós, né? Ele é um gênero que tem muitos filmes diferentes, muitos filmes diversos, ele é um gênero que se mistura muito entre os outros gêneros cinematográficos. Então, Vi, tu que é a convidada de hoje pra começar essa discussão, o que é o terror pra ti? O que é esse gênero de cinema? Eu acho que pode ser talvez uma definição meio tosca, mas pra mim o terror, ele desperta sentimentos de aflição e de medo, principalmente. Pra mim, pra ser um filme bom de terror, eu tenho que, no mínimo, sentir uma pontada de medo. Independente se vai ser por jumpscares, que são aqueles sustos meio, né, enfim, de surpresa, ou se vai ser uma tensão psicológica, um medo psicológico. Pra mim, tem que ter a definição de medo pra se configurar enquanto terror. Pra mim, eu acho que o terror ele tem muito disso do medo, assim, e a ideia dele é despertar os medos primários dos espectadores, né? Ele trabalha muito com as nossas fobias e também com os nossos sentimentos sociais, porque o terror ele também surge e vem muito forte na época da guerra, das duas grandes guerras, que foi onde as pessoas estavam completamente assustadas já com o que acontecia no mundo. Então acho que o terror pra mim é muito disso, de pegar no sentimental da pessoa e trazer os medos mais primários que a gente sente. Sim, com certeza. Eu acho que o medo ele vai estar sempre ligado com o terror, né? Por mais que o gênero acabe evoluindo e se transformando ao longo do tempo, porque realmente faz muito sentido ele começar com a questão do medo da guerra, né? Enfim. Mas se a gente for pegando ao longo da história, até na época da Guerra Fria, era um medo diferente que era abordado no cinema, né? Tanto de uma parte do mundo quanto da outra, né? Capitalista ou comunista. Agora, com o século XXI, a gente vê muitos filmes abordando um medo mais futurista, de como a sociedade vem evoluindo. Então acho que quando a gente fala de terror, a gente fala de medo, como vocês dois falaram. Eu concordo bastante, né? E é um medo que ele vai evoluindo, ele não é um medo estático. E eu acho que é por isso que esse gênero ele consegue ser bastante interessante, porque ele tem uma diversidade muito grande do que ele consegue abordar. Ele trabalha com medo, sim, trabalha com medo, mas são diversos medos que compõem o ser humano. Então acho que esse é o mais legal, ele é um gênero bastante diverso, se a gente parar pra pensar, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, também tem aquela parada de que é um medo, mas é um medo momentâneo e é um medo que não é meu. Ele não é um medo de uma situação real, como de alguma situação que pode acontecer na minha vida. Na verdade, quando eu assisto um filme de terror, eu tô assistindo uma projeção de uma situação que talvez nunca venha acontecer, e que provavelmente nunca vai vir a acontecer, mas é como um escape de saber que o que tu tá assistindo não é a tua vida, não são os teus medos reais, não são os teus problemas reais, é tudo, na verdade, uma projeção. Então, acho que o filme de terror, ele também tem isso, é de tu saber que aquilo que tu tá assistindo, apesar de te provocar aqueles sentimentos, eles não são sentimentos
genuínos, porque aquilo não tá de fato acontecendo contigo, na tua pele, com a tua pessoa, sabe? Sabe que isso faz muito sentido quando eu penso em filmes tristes, por exemplo. Eu sou uma pessoa que gosta de filmes tristes e às vezes assisto em momentos que eu tô também triste, porque eu sei que é uma dor, uma tristeza que não é minha. Eu consigo externalizar meus sentimentos através de uma coisa que eu não necessariamente sinto na vida real. E aí, isso que tu colocou agora me fez muito pensar nisso, assim, que faz bastante sentido. Achei profunda a fala de vocês agora. Tô sem palavras. Fiquei até sem fala. Bom, então a gente concorda que o filme de terror ele tem a ver com medo, né? Sim. Bom, mas esse medo ele pode ser psicológico, né? Sim. Então, existem filmes que trazem um terror psicológico de situações em que os personagens estão vivendo esse terror e eles continuam sendo terror, né, Vitória? Sim, mas tem que ser um terror que transmita pra pessoa que tá assistindo. Tem que ser um terror que não seja só um terror que os personagens estejam sentindo, mas que ele consiga ser transpassado pro espectador. Concorda, Gabriel? Eu queria entrar na discussão só antes do Gabriel falar, porque eu acho que tem alguns terrores que o personagem sente, a gente não sente, mas depende do que a gente tá sentindo naquele momento, ou do jeito que a gente interpreta aquilo ali. Porque eu acho que a gente vai discutir um pouco mais pra frente isso ainda com um dos filmes que a gente vai citar, mas eu acho que tem filmes que depende muito de como tu tá vendo aquele filme. Que de repente tu tá com alguma sensação que o filme vai te causar terror, mas pra outra pessoa não. É o contexto do filme que tu tá assistindo, né? Ele sempre tem, independente do gênero, né? E faz bastante sentido com o que a Vitória comentou antes também, de não ser necessariamente um medo que tu vá sentir. Mas às vezes, na real, assistindo qualquer filme, tu precisa te colocar no lugar daquele personagem, né? Tem que ter esse processo, assim, de conseguir compreender ele, o que tá acontecendo com ele, as coisas que ele tá sentindo. E se tu conseguir fazer isso, tu realmente vai sentir o filme de uma maneira diferente. E aí, muitas vezes, tu vai sentir junto o medo do filme, ou as sensações que ele quer te passar. Só que isso, às vezes, não acontece, né? É normal. E muitas vezes, eu e a Vitória, a gente discute sobre filmes de terror, e eu acho que tem a ver um pouco com isso, assim. De alguns filmes que a gente acha que não dá medo, por isso que talvez eles não tenham a ver com terror, mas na verdade é ou um medo diferente, ou um medo que tu sentiu de maneira diferente, que tu pode não ter sentido, e não necessariamente é terror ou não, até porque essa divisão de gêneros, principalmente do terror, na minha opinião, ela é uma área muito cinzenta. O terror ele se mistura com o suspense de maneira muito forte, com uma fantasia. A gente tem vários filmes ali que misturam fantasia e terror, e às vezes a gente não sabe distinguir muito bem, né? Mas é isso, assim. A gente tem que se colocar no lugar dos personagens, e muitas vezes é uma coisa difícil de se fazer, principalmente em terror que envolve muita fantasia, muita loucura. Às vezes a gente não consegue se envolver tanto, né? Eu acho que muito do novo terror, hoje a gente chama assim, ele envolve mais disso, né? Que antigamente era mais jumpscare, mais susto pro espectador mesmo, e agora mudou um pouco, então tá mais difícil definir o que é terror e o que não é. Vamos entrar nessa discussão, então. O que seria esse novo terror? Pra mim, esse novo terror, assim, é um medo que mexe muito mais com o nosso psicológico do que realmente ele quer te dar susto naquele momento. Eu acho que são filmes que te marcam mais e te fazem pensar mais sobre ele, te deixam com mais medo durante mais tempo do que só durante aquele período de tempo do filme em si. É que pra mim, essa definição de novo terror ainda é uma coisa meio nublada, assim. Eu não consigo... eu consigo distinguir os nomes dos filmes e o que eu encaixaria no novo terror, ao invés de encaixar no terror antigo. No caso, pra Vitória, quando o filme é um filme de terror ruim, ela encaixa no novo terror. Aí quando ele é um filme clichê, chato, bobo, que ela gosta, aí é terror antigo que é bom. Não é bem assim. Não, brincadeira. Tem alguns filmes que a gente vai citar do novo terror que eu particularmente gosto, mas que eu não consigo... Que outros que eu não consigo entender o porquê eles se encaixariam no terror. E isso a gente vai falar mais pra frente. Mas talvez seja algum problema comigo de não conseguir entender o que é a categoria, sabe? Porque, como o Gabriel falou, por ser uma categoria talvez um pouco tênue entre o terror, entre o suspense, alguns filmes que talvez pessoalmente a gente possa encaixar mais como suspense, mais como, sei lá, mistério, do que como terror, e outras pessoas não. Não sei se isso não acaba talvez até se confundindo, sabe? Não sei, ficou um pouco confuso, mas eu ainda acho que é uma categoria que eu pessoalmente não consigo distinguir do terror normal, digamos assim. Eu acho que a gente confunde um pouco sim, até quando a gente tava fazendo a lista ali, as menções honrosas, vocês botaram o Silêncio dos Inocentes, que pra mim não se encaixa em nada no terror, mas aí eu falei do Iluminado e do Sexto Sentido, que pra mim são
suspense, só que eles se encaixariam dentro do terror. Então é muito difícil definir isso. Não, eu acho que... Eu já até tinha debatido isso com a Vitória num outro momento. Eu sempre considero essa questão do novo terror como uma mudança de perspectiva dos filmes que estão sendo lançados agora em relação a vários clichês que estavam sendo lançados há muito tempo no terror. A gente se acostumou a ver estilos de filme que os novos filmes desse pós-terror, desse novo terror que eles chamam, eles estão querendo fugir um pouco, eles estão focando em outros aspectos que, na minha opinião, eu acho mais interessantes. Muito de ser uma coisa mais psicológica mesmo, os roteiros são feitos de uma maneira um pouco diferente, talvez as críticas elas sejam mais São evidentes. mais inteligentes, né? É meio complicado usar a palavra inteligente, mas dá pra encaixar, assim. Não, o que eu falo de inteligente é, tipo, a gente tem personagens com decisões mais inteligentes, não são aqueles clichês de fazer sempre as coisas ruins que a gente espera que eles façam. É, isso com certeza. Mas tu ver Corra, por exemplo, o Homem Invisível, Homem Invisível que a gente viu mesmo. recentemente. Mas daí eu questiono, assim, será que não seria só uma evolução, não uma evolução, mas uma adaptação do gênero do que só definir como novo terror como se fosse uma categoria outra, sabe? Que não se encaixaria na categoria antiga, e aí fazendo com que a categoria antiga fosse ultrapassada ou já não fosse mais válida no cinema, porque no fim das contas, apesar de serem filmes diferentes, a gente também tem filmes de ação, por exemplo, que são completamente diferentes uns dos outros. E a gente mesmo assim não cria um subgênero chamado nova ação, nova aventura, sei lá, sabe? Eu acho que queria também, na verdade, a gente viu muito isso com os filmes da Marvel, John Wick, no gênero de ação. Baby Driver também, talvez. Se criou uma nova ação, vamos dizer assim. Eu acho que os gêneros estão evoluindo para algumas coisas que a gente não fazia antes e estão tentando denominar para justamente diferenciar um pouco do que era a escola antiga de determinado gênero. Mas pra mim tudo continua sendo terror, tudo continua sendo ação, só tá se criando uma denominação pra algumas novas adaptações que eles têm feito ao gênero. Realmente, essa divisão de subgêneros, a gente pode problematizar, ela pode ser problemática, mas eu acho que é mais pra compreender como os filmes são feitos, nas épocas que são feitos, quais são as escolas que esse filme ele acaba seguindo, né, as diferenciações dele para escolas mais antigas de fazer cinema, outros estilos, enfim. Mas realmente, às vezes a Vitória ela faz essa crítica de que ela não entende muito bem como é que funciona essa divisão, mas se a gente parar pra pensar, esses filmes mais antigos de terror, eu vou pegar um exemplo de slashers, por exemplo, que é um subgênero do terror. A gente não tem como assistir esses filmes e depois assistir alguns terrores que estão sendo lançados na atualidade, tipo Corra, Us, A Bruxa, e dizer que eles fazem parte do mesmo gênero, sabe? Quer dizer, eles fazem parte do mesmo gênero, mas existe um subgênero que a gente consegue visivelmente ver que são bem distintos um do outro, não acha? Sim, desde o início do cinema tem subgêneros, na real. Sim. É que eu acho que ao mesmo tempo isso... Eu entendo, isso é uma fala de uma pessoa completamente leiga na linguagem cinematográfica, sabe? Mas é a visão de alguém que assiste os filmes pelo entretenimento e não consegue entender o porquê de milhares de subcategorias se, na verdade, no final das contas, a gente vai estar falando da mesma coisa. Que é o gênero terror, que apesar de poder ser feito de diversas formas, tem esse intuito que a gente falou no início, de causar medo, independente se vai ser através de jumpscare, se vai ser através de um terror psicológico enfim, questões existenciais dos personagens, enfim. Mas aí eu acho que é o ponto que o Gabriel falou ali de estudar as escolas e tudo mais. Eu acho que é muito mais pra estudo posterior do que hoje a gente está definindo alguma coisa. É para quem vai estudar cinema daqui a pouco saber diferenciar algumas coisas que pro público não precisa tanto. Eu acho que faz sentido. Acho que essa conclusão ela é bem satisfatória, na minha opinião. É pra estudar e compreender como são feitos os filmes, né? E há muito tempo a gente faz isso, porque, sei lá, O Exorcista e um filme do expressionismo alemão são a mesma coisa, mas a gente separa eles em diferentes movimentos pra compreender como é que se fazia arte nas diferentes épocas, né? Sim, tu pega os filmes dos monstros da Universal lá de trás, os filmes de hoje, que a gente chama do novo terror aqui, os filmes de slasher, é tudo terror, só trabalham de formas diferentes como eles querem te passar esse medo. Bom, então, tendo em vista essa discussão, acho que a gente pode agora falar um pouco desses filmes que a gente gosta muito, que a gente assiste bastante.
Eu só queria dizer que eu não assisto tanto porque eu não sou um grande entusiasta do terror, mas algumas coisas eu gosto. Bom, eu já falei isso, acho que num outro episódio do GamaCast, mas eu me desiludi bastante com o gênero. Eu gostava muito. Quando eu era menor, a gente ia na locadora, eu sempre pegava algum filme de terror, eu era fãzaço de Jogos Mortais. Mas eu me desiludi bastante porque, na verdade, o terror ele é um gênero que tu precisa garimpar, né? Se tu parar pra pensar assim, não é qualquer filme que tu vai pegar e vai ser um filme incrível. Tu vai pegar muito filme ruim até achar um filme bom. Então eu me desiludi, um pouco esse gênero. Eu já assisti muito filme de terror. E já assisti muito filme de terror ruim. E muitos filmes de terror que eu sei que são ruins e que eu posso dizer que eu gosto. Mas acho que faz parte. Esse ponto do terror ruim é curioso, porque muita gente vê muito filme de terror e muita gente reclama dos filmes de terror de serem ruins, né? É meio comum reclamar do terror ser ruim. Os fãs de terror reconhecem que tem muito filme de terror ruim, sabe? É. Isso não é um demérito pro gênero, óbvio. Existem muitos filmes ruins de todos os tipos, né? Mas o terror, não sei, pra mim parece que especificamente é um gênero que tu precisa garimpar. Que tem muita coisa ali que é complicado. E é justamente por mim, no caso, é aquilo dos personagens que são um pouco mal escritos, assim. Porque pra determinadas situações acontecerem no terror, os personagens eles precisam ser um pouco mal escritos, sabe? Isso me incomoda um pouco. Mas é por isso que eu gosto também tanto desse novo terror, pós-terror, né? Ele tá trazendo algumas diferenças ali de paradigmas pro que vinha antigamente que são bem interessantes, assim, bem refrescantes pro gênero, eu diria. Uma boa palavra, né, mano? Acho que sim. Mas é que, parando pra pensar, não sei se vocês concordam comigo que talvez no terror tenham muitos elementos que podem dar errado pra fazer o filme ficar ruim. Como, por exemplo, sei lá, o design gráfico do filme faz o demônio lá ficar com uma cara tosca que no final não vai dar medo, porque tu só vai ficar com vontade de dar risada do que aparece na tela, ao invés de fato ficar com medo. Ou as tomadas de decisões que, enfim, tu não consegue te conectar com o filme porque tu sabe que na realidade aquilo nunca aconteceria, porque, enfim, os personagens não fariam isso na vida real. Então acho que tem muitos elementos que podem dar errado, que se não tiver tudo alinhadinho no filme, de fato é fácil de te tirar da experiência. E eu acho que o terror tem outro ponto, que ele é um dos gêneros que pode ficar mais datado com o passar dos anos, assim, porque a gente olha alguns terrores antigos, eles dão vontade de rir. Na época foram assustadores, mas hoje pra gente dá vontade de rir. Muito pelos efeitos e o jeito que eles levam o filme. Eu passei muito tempo achando que o Exorcista era um filme de comédia na minha vida, cara. Sério, porque quando eu assisti, eu dei muita risada, não fiquei com nenhum medo. E aí eu fui pesquisar sobre o filme, né? Tipo, compreender por que ele era tanto fenômeno assim. E aí, compreendendo o contexto da época, o contexto que foi feito o filme, agora eu entendo que é um dos melhores terrores da história, né? Mas, assim, quando eu assisti, eu dei muita risada. Eu achei que era comédia, cara. Mas tem muito isso, até porque o gênero, ele tá ligado com uma falta de orçamento também, né? Tem muito filme de terror que não tem um orçamento tão grande. Não é todo filme que é um filme da Marvel, por exemplo. A maioria dos filmes de terror são terrores de baixo orçamento. A gente pega a Bruxa de Blair, os caras gravaram com menos de $10 mil. Atividade Paranormal também. É um gênero que muita gente investe, sai muita coisa ruim, porque é um gênero que tu gasta pouco e quando dá certo tu ganha muito. Pois é. Olha, cara, Atividade Paranormal é o maior exemplo que tem, né? Olha o dinheiro que eles fizeram com o filme que, nossa, eles pegaram uma câmera, saíram gravando dentro de uma casa e o orçamento do filme é pífio. Pífio? Bah, hoje eu tô saindo legal, né? Hoje tem só palavra bonita aqui nesse GamaCast, que cultura pura, cara. Eu acho que a Vitória tá te fazendo bem no programa. Pois é, não, eu tô me sentindo mais motivado a falar direito. Bom, mas enfim, acho que a gente pode partir então para as nossas indicações, né? Podemos começar, vamos deixar a Vitória começar, né? Quer falar um pouco das tuas menções, amor, ou não? Eu quero. A gente, na verdade, eu comecei a minha lista com 10 filmes, e aí foram cortando. Não, amor, vamos falar de 5 filmes. A gente podia fazer o top 10 de terror da Vitória, né? Pois é, eu não tinha pensado nisso. Não tô preparada pra isso também. na hora da divulgação do podcast, a Vitória vai colocar junto, nos tweets. Boa, vou fazer isso. Então lá vão as menções honrosas, que apesar de não estarem na nossa lista de top filmes, não podiam não estar presentes aqui nesse episódio. É muito difícil escolher só 3 filmes, tá? Não tem como. Mas esses filmes são A Bruxa de Blair, O Silêncio dos Inocentes, Jogos Mortais, e aí vai, enfim, toda a franquia. Só apesar de alguns serem melhores que outros, né? Mas não todos vem são ao bons, caso. todos são igualmente bons.
Hereditário, que aqui eu quero dizer que, assim, ó, de fato, apesar de se encaixar no novo terror, eu considero um filmaço. Fazia muito tempo que eu não sentia tanto medo, de verdade, assistindo um filme. E Psicose, que também é um clássico, é um baita filme bom. E o Exorcista, né, também nessa lista. É verdade, não podemos importante esquecer. A gente falar, porque é um clássico. Eu queria fazer um parênteses sobre Psicose, porque é um filme que eu demorei um pouco pra ver, muito por tu entrar no YouTube e todo mundo que fala de terror, fala de cinema, fala de Psicose e põe a cena do chuveiro. Então é um filme que tem muito spoiler já na internet, então foi difícil pra mim ver, porque eu sabia muita coisa do filme já, isso me tirou um pouco na hora de ver. Mas ao mesmo tempo é um filme que eu acho que quem não viu tem que ver, porque é bem legal e ele traz uma revolução pro gênero na época, assim, pensando que é um filme de 1960. Tu sabe que eu nunca assisti esse filme por causa disso, né? Nossa. E é um filme genial, eu acho genial, porque ele envolve mais do que a questão do terror, ele envolve a questão humana também, da psique humana, e tudo, enfim, os problemas psicológicos que acarretam junto com as relações familiares. Nossa, eu acho um filme genial. O que a gente fala de novo terror, o Psicose poderia se encaixar nesse novo terror. Pois é. Se a gente parar pra pensar. Então é bem interessante ver, porque lá atrás já tinha essas coisas que hoje a gente diz, é o novo terror. Bom, só não diz que ele tá à frente do seu tempo, porque isso não existe, tá, Matheus? Nada está à frente do seu tempo, na minha opinião. Eu acho que o Hitchcock só foi um gênio de fazer esse filme nessa época, assim, já com essas discussões que não se tinham tanto, né? Sim, certo. Bom, então o primeiro filme da minha lista, na verdade, é uma franquia, assim como os outros dois, são todas franquias, que é uma franquia que não podia deixar de aparecer por aqui, que é Brinquedo Assassino, o famoso filme do Chuck. Bom, a Vitória, ela se confundiu, acho que ela veio gravar o programa errado, que as comédias foi o anterior, né? Não. É um filme muito... Eu acho um filme genial, porque, enfim, ele traz essa questão já muito visionária que Annabelle quis imitar. É verdade. E não imitou tão bem. Mas é um filme de 88, lançou no Brasil em 89. E ele traz a história de um boneco que hospeda a alma de um serial killer. Ah, isso aí é genial. Isso é genial, porque o cara, ele continua, mesmo depois de ter morrido, ele continua fazendo o que ele fazia na vida, sabe? Que é matar pessoas. Então, ele transporta a alma dele pra um boneco, que na época, no roteiro do filme, é um boneco mega famoso nos Estados Unidos. E aí, uma criança ganha de presente o Andy, que é o personagem principal. Ele ganha de presente o boneco da mãe dele e o boneco começa a matar a família do Andy. E, na verdade, os 3 primeiros filmes... Isso a gente não vai falar do filho do Chuck, da noiva do Chuck. Daí já começou uma mistura de coisa que não vem ao caso. Mas os 3 primeiros filmes da franquia são muito bons, porque eles vão crescendo junto com o Andy. No segundo filme... Enfim, ele vai pra uma casa de adoção. No terceiro filme, ele já tá no exército. Então, apesar de ser um boneco... Tá no exército? Não, o Andy. E aí o Chuck, claro, que persegue ele, né? Porque ele é um serial killer que precisa perseguir as suas vítimas. Eu acho genial. Acho que também talvez seja um pouco visionário pra aquela época, colocar os efeitos visuais num bonequinho que sai correndo atrás das pessoas com uma faca na mão. Eu acho de verdade. Pode ser um filme que tire algumas risadas, mas eu acho um filme muito bom. Eu assistiria sempre que passasse. Mas eu tinha muito medo quando eu era pequena. Muito medo. Eu sonhava com o Chuck me matando. E o novo Chuck, o do ano passado? Então, eu acho que é uma tentativa de reavivar a série, de reavivar a franquia e resgatar a franquia que talvez poderia ter ficado lá atrás, porque eu acho que é válido quando tu tenta tirar mais coisas daquilo que as pessoas podem pensar que já estão, enfim, ultrapassadas, mas tu precisa fazer isso do jeito certo. E eu acho que os últimos filmes do Chuck não entregaram, assim, um filme de qualidade que, de fato, a aparência do Chuck é tosca, as expressões faciais dele... Tudo bem que ele é um boneco, mas os filmes da década de 90 são melhores por fazerem ele parecer mais suave, as expressões, do que os filmes de agora, mesmo com tanto avanço na computação gráfica, sabe? Então eu acho que poderiam ter ficado só nos 3 primeiros filmes. Não, eu não vi nem os antigos nem os novos. Que mas... isso, Matheus? Que isso, Matheus? Tu não fala um traje desses. Pelo amor de Deus, não dá pra te defender.
Me desculpa, mas não é um tipo de filme que eu gosto de ir atrás e ver muita coisa. Não, mas aí eu vou ter que defender a vitória, né, Matheus? Que um boneco assassino não dá pra entender como tu deixou passar isso. Eu deixei, eu acho que pelo mesmo motivo que eu adiei pra ver muitos filmes, que é saber muito da história já sem... Eu sei mais da história sem ver o filme do que tendo visto o filme, então acho que isso me faz adiar um pouco de ver alguns filmes. Esse boneco, ele existiu mesmo, assim? Eles vendiam ele? Até onde eu sei, ele foi criado pra franquia. Ah, é pra franquia. Eu acho que depois ele começou a ser, daí, enfim. Com certeza depois foi ser vendido, porque se não vendeu, foi erro de marketing, né? Sim. Não, eu mas acho o marketing que, estranho, né? na verdade, ele foi inspirado no Fofão, tá? No Fofão brasileiro, porque a semelhança não é possível. Melhores filmes de terror brasileiro. Pô, faltou Zé do Caixão nessa lista aqui, hein? Pois é, cara, é verdade, mas é que eu não sou um grande entusiasta do Zé do Caixão. Assim, reconheço a importância, óbvio, mas eu nunca fui muito de ver os filmes. Eu também não vi, mas faltou, né? É. Faltou morto não fala. Nossa, filme. Bom, eu queria trazer pra nossa discussão aqui um filme que eu vi, que ele é de 1922, que é Nosferatu. É um filme alemão e que pra mim é muito simbólico porque ele foi um dos precursores dessa caminhada do cinema de terror ao longo da história, trazendo pra Alemanha a obra do Drácula, do Bram Stoker. Eles se adaptaram porque eles não tinham direito, então o nome não era o mesmo e tudo mais, mas eu acho muito interessante o jeito que eles fazem isso nesse período entre guerras, né, das guerras mundiais, e do medo que as pessoas tinham de fazer as compras de novas casas, de toda essa parte, ter um vampiro à solta matando as pessoas e da insegurança que eles tinham na cidade. Eu acho que a gente poderia um dia até fazer um GamaCast especial do expressionismo alemão, né? Também pode ser. Porque o Nosferatu, ele faz parte desse movimento e é um movimento extremamente interessante, assim. São vários filmes que estão relacionados não só com o cinema, mas com arte, né? Com todos os tipos de representação artística e que eles são feitos, assim, tentando trazer uma parte mais fantasiosa em detrimento de uma racionalidade que era muito crescente no planeta, né? Então esse movimento trouxe filmes como o Nosferatu, mesmo que tu falou. Tem o Gabinete do Dr. Caligari, que também é um filme alemão, que é mais ou menos tudo da mesma época, né? E é muito interessante porque ele também traz aquele contexto que tu falou das guerras, né? Do surgimento, do terror, assim. Então eu acho uma ótima indicação. Não, e é legal esse ponto, assim, porque nessa época na Alemanha começou a surgir muita coisa, né? Que a gente foi ver depois ser repetida em outros países também. Sim. Então, pra mim, eu vejo a Alemanha meio como precursora nesse ponto, mas depois foi esquecida. Muitos países fizeram coisas muito melhores. Mas tem esses dois filmes aí que tu citou, tanto o Nosferatu que eu tô trazendo aqui, quanto o Gabinete, que são interessantes de ver, porque eles têm um contexto histórico tanto pra época quanto pro cinema. Sim, sim. Bom, já que tu mencionou então a questão da Alemanha e pensando na política da Alemanha nesse período de guerras, né? O meu filme, ele se chama Boa Noite Mamãe. Ele é um filme austríaco, que no meu austríaco, que não é muito bom, é Itse. Foi dirigido pela Verônica Franz e pelo Severin Fiala em 2014. E ele é um filme bastante interessante porque ele pode se encaixar nisso de pós-terror, que a gente fala. Porque ele é um filme bastante diferente, assim. Não sei se já chegou a ver, Matheus, mas Não. ele me lembra muito Johnny Got His Gun, de 1971. A história é muito semelhante, são duas pessoas que estão totalmente enfaixadas, assim. Essa é a grande semelhança de um pro outro, né? Mas tudo bem. Mas esse filme ele é bastante interessante porque ela é uma mãe que ela passou por uma cirurgia facial, então ela chega em casa com o rosto todo enfaixado. E ela encontra daí os dois filhos dela, que são filhos gêmeos, eles moram na casa. Só que os filhos, eles começam a olhar pra ela e pelas atitudes dela, eles começam a desconfiar que não é a mãe deles. Então é um filme extremamente interessante. Ele fica nesse jogo entre a mãe tomando algumas atitudes estranhas, né, interagindo com os filhos, e os filhos acreditando cegamente que não é a mãe, eles estão querendo descobrir quem é aquela pessoa que tá na casa, e ao mesmo tempo eles não conseguem enxergar o rosto dela. E ele é um filme muito legal porque ele não utiliza aqueles jumpscares que a gente já tá acostumado, ele utiliza uma crescente de nervosismo dentro do filme, que tu começa a se colocar ali dentro daquele lugar e tu começa a ficar nervoso com aquela situação. Porque ele vai se construindo bem lentamente, ele vai dando várias pistas, ele chega até a dar pistas demais, assim. Porque a ideia dele não é de trazer um grande plot twist no final, apesar de ele trazer. Mas a ideia dele é de te colocar dentro daquela situação e de te colocar pra sentir o que aqueles personagens estão sentindo, sabe?
E eu acho muito legal, assim. É um filme que até foi indicado da Áustria pro Oscar, acabou não concorrendo, né? Mas é um baita filme, o final dele é interessantíssimo e é muito legal. Eu assisti inclusive com a Vitória. Baita filme, baita filme. Eu fiquei angustiado o filme inteiro, tá? Porque tu também encara a dúvida junto com os dois pivetes lá que estão sem saber se aquela criatura bizarra, porque a imagem da mãe é realmente assustadora, porque ela tá toda enfaixada e ela tá, enfim, com os ossos aparentes, então é de fato uma figura que também não te passa confiança, sabe? Então tu fica, de fato, frustrado e angustiado junto com as crianças, e o final, ele realmente é muito bom, apesar de causar um certo sentimento pesado, assim, é difícil de assistir, mas é muito bom, é realmente muito bom. Eu gostei bastante. Bom, então meu próximo filme é Pânico, dirigido pelo Wes Craven, de 96. Ele tem 4 filmes, na verdade, né? Uma franquia de 4 filmes. O quarto filme, se eu não me engano, foi de 2011. E ele eu vou tirar aqui da lista, porque... de fato, é também uma tentativa de fazer a franquia ressurgir. Mas falando de fato da franquia que começou lá nos anos 90, né? Conta a história de uma menina que tá, enfim, na faculdade, de uma mulher que tá na faculdade com seus amigos e tudo mais. E ela começa a ser perseguida, e os amigos dela começam a ser perseguidos por um assassino que usa uma máscara. Aquela máscara do Pânico que, enfim, ficou bem famosa. O Ghostface. Isso, Ghostface. Essa máscara é baseada no quadro do Grito? Não tenho informações sobre isso, não tenho ideia, mas que lembra mesmo. Expressionismo alemão aí, hein? Bom, então a narrativa ela se passa através disso, né, de descobrir quem é o Ghostface, quem é a pessoa atrás da máscara. E é um filme, é uma franquia que brinca muito, a gente falava, né, do novo terror. E esse filme, essa franquia foi considerada também um filme à frente por se diferenciar dos terrores que estavam sendo feitos até os anos 80. É um filme que ele usa muito de metalinguagem, porque nos próprios diálogos dos personagens, eles satirizam o gênero do terror. Eles satirizam justamente aquilo que a gente tinha falado antes, dessas tomadas de decisões burras que às vezes os personagens tomam. Eles satirizam a linguagem do terror. E eu acho isso também genial, porque eles estão dentro de um filme de terror, cientes que existem outros filmes de terror, então eles estão vivendo o pesadelo que eles sabem que outras pessoas passam no cinema, né? Tanto que eles fazem até festival pra filmes de terror, né? Na noite, a facada tona, cara, é genial! Essa franquia é demais, e apesar de ser também alguns filmes que se hoje eu parar pra assistir, eu consigo dar uma risada ou outra, também é um filme que também te deixa tenso, porque... apesar de também ter, enfim, toda a questão dos personagens, tu também fica junto pra saber qual deles vai ser o assassino, qual deles e por quê, qual é a motivação, enfim, eu acho que é uma franquia genial também. Eu preciso fazer uma confissão sobre Pânico. Nunca viu também, Não, esse eu vi. Só que a minha confissão é a seguinte, eu vi primeiro Todo Mundo em Pânico. Sim, eu também. Então, cara, pra mim eu fui ver achando que era quase uma continuação Todo Mundo em Pânico. E eu acabei tomando spoiler ainda no Todo Mundo em Pânico do final do Pânico. Então foi um filme bem complicado, assim, porque eu vi a paródia antes do filme, sem saber. Então, eu me perdi eu perdi um pouco o interesse no meio do filme, mas eu acho bem legal a franquia Pânico, e eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse visto Pânico antes de Todo Mundo em Pânico. Sim, inclusive o Todo Mundo em Pânico é interessante isso que a Vi falou da metalinguagem, porque eles fizeram um filme satírico sobre um filme que faz uma sátira do seu gênero também. Então é uma metalinguagem infinita aí nesses dois filmes, né? Mas o Pânico é aquele slasher clássico, né? Tem muita gente que gosta também de Jason, Sexta-feira 13, e são filmes realmente daquele terror mais clássico de slasher, né? E bem como a Vi falou, assim, às vezes eles às vezes jogam algumas gargalhadas, porque eles colocam situações cômicas também, até porque o terror e a comédia, eles andam juntos em muitos casos, né? Agora, comentando, eu até me lembro daquele Fred vs Jason, não sei se vocês já assistiram, que ele é um filme bizarro, assim, ele pega dois clássicos do slasher ali e
e coloca num filme que é mais engraçado do que dá medo, né? Mas o Pânico, ele é bem interessante, assim, eu acho que ele é um filme, por mais que seja um slasher clássico, essa história de ser uma espécie de paródia, eu acho bastante interessante pra esse tipo de filme, porque ele é bem autoconsciente, né? E tu consegue aproveitar muito mais o filme por causa disso, assim. Eu acho que o Pânico tem outro ponto também, que ele ressuscitou um pouco os filmes de slasher. Porque eles começaram a se perder muito depois que veio um monte de continuações. Hora do Pesadelo 7, Halloween 8 e tudo mais. Então ele ressuscitou um pouco esse gênero do slasher justamente por fazer isso, por ter essa metalinguagem, ser diferente do que era o usual. E até essa própria maneira dele de parodiar o próprio filme não necessariamente é com o Pânico, mas é com os slashers no geral, né? É aquela facada, como é que é? Facadatona. Facadatona, né, que eles fazem no festival, não é necessariamente pra rir do próprio filme, né? Ele não é aqueles filmes que riem necessariamente dele mesmo, eles riem do gênero como um todo, do subgênero como um todo, né? E acho que isso faz o filme ser bastante interessante, assim. Além de, claro, ser um filme de mistério, tu fica querendo saber quem é que matou. É também aqueles filmes de Who Did It, né? Tipo, quem é que fez isso? Mas é bastante interessante. Eu acho que vale a pena assistir, principalmente pra quem gosta de terror. E vale bastante a pena, assim como a paródia também, que eu acho muito engraçada. Eu acho que apesar de, enfim, poder ter várias críticas em relação a essa franquia, é uma franquia essencial pra quem gosta de terror, porque, enfim, como eu falei, ele foi considerado também um marco, digamos assim, um novo filme de um terror diferente daquilo que estava sendo feito até então, né? Eu só queria fazer um parênteses nisso, porque eu lembrei agora que quem dirigiu foi o Wes Craven, que é o mesmo cara que criou a franquia A Hora do Pesadelo em 84. Sim. Então o Pânico só tem isso porque ele brincou com que ele mesmo já tinha feito antes. Sim. Pode crer. Então isso eu acho curioso e interessante da gente ressaltar aqui. Minha segunda indicação, eu queria trazer aqui um terror diferente, que é a trilogia dos mortos, do George Romero, que são filmes de 68, 78 e 85. E eu trouxe a trilogia como um todo porque, apesar dos filmes serem diferentes, foi a trilogia precursora dos zumbis no cinema e que falava muito da questão social. Os filmes têm críticas sociais muito grandes dentro dele. Vendo eles hoje, eles são engraçados porque é completamente trash, mas é muito interessante a crítica que eles fazem, principalmente no segundo filme, que é O Despertar dos Mortos, que eles já fazem uma crítica aos shopping centers. Então isso eu achei muito interessante, de parte do cérebro, como só que funciona os zumbis. É o cérebro, as pessoas irem para os lugares onde elas estavam mais acostumadas a irem. Então trabalhou muito essa questão do consumismo. Eu me interessei bastante pela temática do filme, não pelo terror em si, mas pela temática que ele traz. Sim, até não necessariamente isso, assim, mas a própria criação dos zumbis e o surgimento dessa febre, assim, sempre teve uma grande simbologia pra dentro da nossa sociedade. Os próprios zumbis, né? Do tipo, assim, a gente vê, sei lá, em The Walking Dead também, que ficou muito famosa, né? Mas quem seriam esses zumbis, né? Quem seriam esses zumbis dentro da sociedade? Qual é o papel deles? Porque com certeza é uma simbologia, é um retrato social que eles transformam nessa metáfora de zumbis, né? É bem relacionado com o que tu falou mesmo. Sim, a gente pega até o Invasão Zumbi, o filme sul-coreano lá, eles fazem a mesma coisa. Então eu acho bem interessante como eles trabalham os zumbis nesse gênero de sociedade. E por mais que seja um filme bastante trash, assim, e muita gente acaba desgostando, né? É um filme meio que de origem dos personagens, né? No sentido, assim, de começar realmente essa febre. A Noite dos Mortos-Vivos foi o primeiro filme de zumbi que estourou, fez sucesso e todo mundo começou a fazer. Os zumbis dizem que os zumbis existem hoje por causa desse filme, porque quem trabalha zumbi pega esse filme como referência. Então achei legal de trazer aqui também como indicação, porque eles são bem... Apesar de serem trashes, eles têm algo a dizer. E eu acho essa trilogia também ela é interessante, porque a gente normalmente fala dos clássicos, né? Assim, O Exorcista, os filmes do Hitchcock, tem Os Pássaros, que é um clássico, o próprio Psicose, mas eu sinto que essa trilogia do George Romero não é tanta gente que viu se comparado aos outros clássicos, né? As pessoas tendem muito mais a ver, por exemplo, o cara gosta de um filme de possessão, ele viu O Exorcista, com certeza. Ele gosta de um filme que fala de psique humana, terror com isso, ele viu Psicose, entendeu? E no caso do George Romero, assim, eu vejo que pouca gente viu, assim, comparado aos outros clássicos. E acho que, com certeza, pra quem gosta de zumbi, pra quem gosta de terror, principalmente, é um baita filme pra se assistir. A gente tem que retornar aos clássicos de vez em quando também, a gente falou isso no último episódio do cinema brasileiro, que tem muito filme bom dessa década, então é um filme que com certeza vale a pena também, eu acho uma boa indicação, uma ótima indicação.
Vou pegar a dica aqui e assistir. Não, eu acho que na sessão dos zumbis as pessoas vão muito mais atrás de filmes de ação com zumbis ou filmes recentes do que tentar buscar algo do passado. Eu acho que pouca gente, em questão de zumbi, vai dos anos 2000 pra trás. É só dos anos 2000 pra frente. Sim. E tem muita coisa sendo meio mal feita aí de zumbi nos últimos anos, né? A gente tem que também dar esse voto de confiança pros filmes mais antigos, porque andaram saindo algumas coisas aí que foi difícil. Bom, eu ainda tinha 2 filmes pra falar, mas pela questão do tempo eu vou escolher um. E eu gostaria muito de falar do Babadook, que é um filme de 2014. É um filme que realmente também é um dos precursores desse pós-terror que a gente tá falando. É um filme que quebra muitos paradigmas, ele tem uma simbologia gigantesca por trás, que é muito interessante de analisar as camadas. Mas como um fã ávido do terror de 2019, eu vou ter que mencionar aqui o Midsommar, que quase ficou de fora, mas eu vou ter que falar dele, que foi dirigido pelo Ari Aster, um diretor... Até porque quase rolou uma briga aí de 2 integrantes querendo pegar o filme. Pois é, é verdade, tem uma discussão agora pra falar sobre esse filme, né? Porque ele é dirigido pelo Ari Aster, que é um diretor bastante promissor, aí a gente até comentou sobre ele num dos episódios aqui do GamaCast. E ele é um filme extremamente interessante se a gente falar de terror, por mais que tem uma ou outra pessoa que acaba não gostando, falando mal do filme, achando uma merda. Esse filme ele é muito interessante, ele traz um terror totalmente diferente do que eu tava acostumado a ver. Ele aborda uma menina, uma moça, né, que ela tem os 2 pais, eles acabam falecendo numa situação bem pesada, né, e ela tá com problemas no relacionamento, não tá se entendendo muito com o namorado, e eles acabam viajando pra Suécia, junto com um amigo deles, que tem família lá, né? E eles acabam participando de uma reunião lá, de uma espécie de seita nesse lugar. E ele é um terror incrível, ele não abusa de jumpscares, eu nem lembro de ver nenhum jumpscare, eu acho, no filme. Ele constrói todo o terror dele de uma forma psicológica. E o mais interessante pra mim é que ele é feito na Suécia, né? E na Suécia, dependendo da época do ano, são quase 24 horas de dia. Então é um filme quase inteiro de terror em luz solar a pino, assim. E é bastante interessante como o filme brinca com isso, porque mesmo não apelando pra questão do medo do escuro, de jump scares, ele te coloca ali na luz do dia e ele te faz ficar extremamente enervado com o filme. Eu fiquei nervoso, não sabia o que estava acontecendo, tem muitas cenas bizarras ali, tem um pouco de gore que é muito bem feito, esse diretor ele sabe fazer isso muito bem. A gente viu no Hereditário, pra quem já assistiu sabe qual cena que é uma cena bastante chocante. Então aqui ele também faz isso muito bem, talvez não seja melhor que Hereditário, mas na minha opinião eu gostei mais talvez de ter visto, talvez por ter visto no cinema, né, não sei. E eu acho que é um baita filme pra quem gosta desse pós-terror, uma coisa pra se assistir de maneira diferente, vale super a pena. E agora eu gostaria de ouvir a voz de quem odiou esse filme e acha esse filme o pior filme do mundo. É o Matheus? Não, Matheus, tu achou o pior filme do mundo? Não, assim, ó, eu tenho 3 coisas a falar que vão parecer que o filme é o pior coisa do mundo. Uma é o título em português, que é horrível. É horrível, é verdade. Outra é que a guria tomou uma decisão horrível, que é se meter na viagem dos caras. Então o filme começa errado por isso. Pode crer, dava pra ver que ninguém queria que ela fosse. Tá, mas não foi uma decisão burra, foi uma decisão de uma pessoa chata, só. Eu achei bem burra, eu não me meteria. Eu não concordo, mas enfim, e aí? E a terceira é que o filme entrega o final quando ele começa. Claro, isso eu até ia comentar. O filme ele usa de foreshadow, né? Quem prestar bastante atenção no filme vai saber tudo o que acontece no filme no início do filme. Então isso me atrapalhou um pouco quando eu vi. Sim. Eu gostei do filme, mas isso me atrapalhou. Sim, eu acho melhor a gente nem comentar essa parte pra não fazer com que ninguém entre no filme com um certo olhar, né? A pessoa deixa ela assistir o filme por assistir, né? Mas ele... Não, eu precisei comentar porque são os 3 pontos que me incomodaram no filme. Sim. Mas eu acho que é proposital isso, entende? Ele não faz isso, acho que ele realmente quer entregar mesmo. Eu acho que ele faz isso proposital. É só se tu prestar atenção ali nas primeiras cenas, né? Mas eu acho que mesmo assim vale a pena, cara. Eu acho que é proposital, porque senão ele não tinha posto no filme. Sim. Até tem um determinado foco, então ele devia querer entregar mesmo. Tem muita gente que não vai dar bola pra isso, não vai dar importância e não vai se ligar. Mas pra mim me incomodou um pouco essa parte também. Apesar de eu ter gostado bastante do filme. Achei legal essa coisa de o filme todo ser passado durante o dia, não ter cena noturna nem nada. Ele fugiu um pouco do que o terror costuma fazer, que é cenas noturnas. Até porque o mal ele não espera a noite, né? Coisa horrorosa esse título.
Tá, mas eu quero me defender aqui, que eu não achei o filme o pior filme do mundo, na verdade. Só o É um segundo. filme que realmente... Oi? O segundo pior. O segundo pior, talvez, depois de O Farol, com certeza. Ai, que sacrilégio que eu tô ouvindo nesse GamaCast. Eu ia falar do Farol nessa lista, só que aí eu vi que ia dar muita discussão, a gente ia ficar 2 horas conversando, eu resolvi tirar. Nós vamos ter um episódio específico do Farol. Eu acho válido até pra entender por que a Vitória odiou tanto esse filme, por que ela odiou tanto Midsommar também. Eu não entendo a Vitória às vezes, não dá pra defender ela. Talvez tu entenda um pouco agora. Midsommar realmente é um filme que te deixa angustiado, é um filme que consegue construir uma atmosfera, assim, que tu fica, de fato, se corroendo por dentro. Eu me senti realmente muito mal assistindo o filme. Mas eu tenho um problema com filmes que deixam não só respostas em aberto, porque eu acho que na determinada medida as respostas em aberto são sim ok, e elas, enfim, são válidas e ajudam na construção do filme, mas eu não gosto quando elas não correspondem às minhas expectativas, e na verdade foi isso que aconteceu comigo em Midsommar. O filme tem uma simbologia e ele usa de metáfora, só que eu, assistindo ao filme, achei que as respostas para aquela metáfora e para aquela construção, toda aquela simbologia envolvendo o filme, eu esperava que fosse algo muito mais grandioso do que ele realmente queria dizer. Então, eu achava que a mensagem poderia ser mais grandiosa justamente por tudo que foi construído no filme do que de fato significou o final. Então, eu fiquei um pouco frustrada com o final e com o significado que o filme passou. Esse foi o meu problema com Midsommar. Eu entendo, acho que é um problema de expectativa teu, na verdade, assim, de achar que a coisa vai ser muito mais grandiosa, porque é uma coisa bem simples, na verdade, mas eu entendo muito isso, porque algumas vezes eu também tenho esse problema com alguns filmes. É uma questão de gosto mesmo, porque eu parei pra pensar, assim, que eu sou uma pessoa que gosta de filmes sobre coisas simples, né? Um dos meus filmes favoritos, por exemplo, é O Homem Duplicado, e pra quem já viu, sabe... Se tu falasse a Ghost Story, a gente ia brigar agora. Eu achei que fosse, inclusive, que é um filme extremamente simples. Claro, não, tudo bem, não é um filme simples, é um filme profundo. Não, é... Não, mas eu digo assim, ó, o que eu quero dizer é, o Homem Duplicado também, ele é um filme que traz diversas coisas inacreditáveis, assim, que tu fica muito tenso, não sabe o que tá acontecendo, tem umas cenas muito bizarras, mas ele é um filme, assim, em última camada, sobre algo simples. E o Midsommar também é sobre uma coisa simples, mas são 2 filmes de camada, sabe? A gente deve tentar interpretar ele por essas diferentes camadas. E, enfim, eu que sou uma pessoa que gosta de filmes simples, acabei gostando dos 2 filmes, achei eles incríveis, sabe? É realmente muito de gosto mesmo. Mas tecnicamente é um filme muito bom. O Homem Duplicado eu gostei mais, e eu acho que o Midsommar, na verdade, ele trabalha coisas complexas pra dizer algo simples. Isso, é. Mas o Homem Duplicado também. Mas o Homem Duplicado eu acho que ele trabalha um pouco melhor isso. Ele dá umas conclusões mais satisfatórias no final. O final é um dos melhores cenários de cinema, cara, na minha opinião. Então eu acho que nesse ponto, comparar os dois é válido, mas eu acho que as respostas do Homem Duplicado são mais interessantes. Faz sentido. Elas são mais conclusivas, eu acho. Eu precisei de um manual pra entender o filme no final, mas... Então, o Midsommar não precisa, tu consegue compreender o final. Mas o Homem Duplicado me envolveu mais. Talvez por isso seja frustrante, porque tu consegue sozinho entender, sabe? Mas aí eu não tô entendendo, porque, bom... aí a gente vai entrar numa outra discussão, claro, tô me contradizendo, eu entendi. Mas tudo bem. Tá bom. Bom, mas assim, pensamos que Midsommar é um filme do gênero terror, né? Então, realmente, os pontos que a gente tá levantando aqui fazem todo sentido. E, na minha opinião, O Homem Duplicado com certeza é um filme melhor, eu gosto mais. Mas o Midsommar, por ser um filme de terror, um filme que busca ser diferente, eu acho que ele é extremamente válido. Por mais que ele tenha problemas, a gente esteja divergindo aqui, né? Mas é um filme bem interessante, é um filme de camadas e a gente tem que assistir pra ver o que acha, sabe? Pra ver se gosta ou não da resolução que o filme traz. A gente pode trazer novas interpretações que sempre são válidas, né? Eu acho que a questão não é nem sobre problemas que o filme traz, é de fato aquilo que tu falou de ser gosto. Assim. Eu gosto de determinados filmes e outras pessoas gostam de outros e, enfim, assim é a vida. Na real, tudo termina em gosto e se tu gosta é bom, se tu não gosta é ruim, é isso aí. Mas que seja o Bolsonaro, daí não tem explicação. É verdade. É verdade. A gente adora criticar o governo aqui, né? Inclusive, o governo brasileiro é um filme de terror hoje. É um filme de terror, é verdade. Só tá faltando alguém escrever um roteiro e produzir esse filme aí, hein?
Mas uma coisa que eu queria falar dessa questão de gosto, só antes da gente pular pro último filme, que a Vitória vai dizer, é que a Vitória começou falando que ela gosta muito desses filmes, que ela sabe que é ruim, mas ela gosta. E a gente tem muito disso, assim, que é o nosso chamado guilty pleasure, né? Uhum. Que é gostar de coisas que a gente sabe que é ruim, mas a gente gosta, e não importa se o outro vai gostar ou não. O que importa é a gente ter gostado do negócio, ter se divertido vendo. Bom, então o último filme da nossa lista, ele vai ser um bônus, porque a gente até agora não trouxe filme de possessão. E esse vai fechar a nossa lista com chave de ouro, que é também uma franquia, que chama Invocação do Mal, dirigido pelo James Wan, que também é um diretor muito conhecido no gênero de terror. E pra Velozes e Furiosos 7. E foi ele que também trouxe Jogos Mortais à vida. Não sei se você sabe. Nossa, ele, sim, exatamente, claro. exatamente. Então, Invocação do Mal, ele foi lançado em 2013, o primeiro, né? E ele tem outro filme, enfim, depois foi criado todo um universo pra Invocação do Mal. Que aí já não é tão bom quanto... Que daí pode Invocação do ter Mal. discussões em relação à qualidade. Mas aqui trazendo sobre Invocação do Mal, o primeiro filme, ele vai trazer a história de 2 demonologistas que existiram na vida real, e isso que eu acho mais interessante, porque eu gosto muito de histórias de true crime, de não só crimes verdadeiros, mas essas histórias de possessão que existe a dúvida se aconteceram na vida real ou não, enfim. Eu gosto dessas coisas que mexem um pouco com aquilo que a gente acredita, se podem existir de verdade ou se, enfim, não passa de outras circunstâncias. E, enfim, esses 2 demonologistas, o Ed e a Lorraine Warren, eles trabalham resolvendo casos que possam envolver possessão. Então, eles são chamados para visitar uma casa que teoricamente está possuída com um espírito maligno. E aí eles começam a trabalhar junto com a família pra identificar o que tá acontecendo, as manchas estranhas que aparecem no corpo da mãe, por que a criança, enfim, desaparece no meio da noite e começa a andar, enfim, possuída. É uma franquia muito boa. Eu gosto bastante, na verdade. Eu particularmente gosto mais do segundo filme de Invocação do Mal do que do primeiro, apesar de ter discordâncias em relação a isso. Mas eu acho que é um dos filmes bem clássicos, assim, de possessão, da família que muda de casa, da família que tem a casa que é possuída e tudo mais. Mas eu acho muito legal pra, enfim, a gente também não só entender, mas questionar sobre esse outro mundo que pode ou não existir, enfim, essas coisas de mistério e fantasmas e tudo mais. Eu deixei de ver esse filme muito pelo medo de saber que era um possível caso real, assim, porque eu entro numas paranoias muito grandes quando eu vejo coisas assim. Então eu acabei não vendo, mas eu tive curiosidade de ver. Eu acho que o legal desse filme também é que, se tu pegar os contextos das obras que estavam sendo lançadas, a gente tava vendo muitas obras com pouca qualidade, sabe? Muitos filmes de terror que estavam deixando um pouco a desejar, e esse filme ele veio trazendo uma espécie de vida nova, assim, pro gênero, né? Fazia tempo que eu, pelo menos, não via um filme sobre possessão que tivesse uma qualidade tão grande quanto Invocação do Mal, né? E aí me entristece um pouco que os outros filmes tenham baixado tanta qualidade, na minha opinião, porque realmente era bem promissor, assim, o que eles estavam fazendo, e aí eles quiseram criar alguns spin-offs, até questão de dinheiro ali bastante forte, né, e acabou não saindo tão legal, mas o Invocação do Mal em si eu acho bem interessante. Os atores do filme ali, pra um filme de terror, eles são muito bons, cara. Tu vê a Vera Farmiga ali, Perfeita! tá muito legal no papel, as crianças da casa são muito bem dirigidas, e é um filme que traz uma família com várias crianças, então isso é sempre um trabalho um pouco à parte, assim, né, dirigir um elenco infantil grande. Então é legal esse filme, vale super a pena pra quem não viu. É um filme sobre possessão, de terror, e é um filme recente, né. Às vezes a gente também tem problema de um filme antigo, mas tem Invocação do Mal, por exemplo, que é um filme mais recente, que é legal de ver também. Eu queria dar uma informação aqui, que eu não sei o que o coronavírus vai impactar nisso, mas o terceiro filme tá previsto pra sair em setembro. Ah, né? é verdade. É verdade. Eu não sei se vai ser lançado, vamos ver. Não mudaram a previsão ainda vai estrear 10 de setembro, mas sabe-se lá, então achei importante trazer a informação também que tem o terceiro filme e sai daqui a pouco. E eu queria trazer só um adendo, porque essa atuação não pode deixar de aparecer, que é a atuação da Madison Wolfe no Invocação do Mal 2. Ela faz a criança principal, a protagonista do filme, que é a Janet, e ela interpretando a criança possuída é genial. Eu não sei, enfim, não sei que escola de teatro essa
essa guria frequentou, mas ela é realmente muito boa. Eu gosto muito do segundo filme da franquia. E, na verdade, apesar das críticas, eu acho o universo da Invocação do Mal muito bom. Eu gosto bastante dos filmes, porque esse background dos personagens, o que envolve a vida dos demonologistas e todos os outros mistérios que eles investigaram ao longo da sua trajetória, eu acho legal trazer esse lado pro público também. Apesar de ser, né, uma ferramenta de fazer dinheiro. Como todos os filmes. E os spin-offs serem questionáveis. Bastante. Bom, de fato. Se bem que eu gosto de Annabelle. Eu não gosto de A Freira, de fato, mas Annabelle eu acho massa. A Freira é um dos piores filmes que eu assisti com a Vitória. A Freira é muito ruim mesmo. No cinema foi um dos piores. Não, o Morto Não Fala. Morto Não Fala foi o pior, com certeza. Fala mal que é filme brasileiro. E daí? Os caras vão nos ouvir, porra. Sobrevivemos então, né? Chegamos ao fim da nossa lista, ninguém se matou, apesar da gente ter várias discordâncias quanto aos filmes aí, eu e a Vitória principalmente, mas agora o Matheus e a Vitória também, pelo visto, né? Depois do GamaCast. Não, o Matheus e a Vitória, eles convergem em alguns filmes e divergem em outros, então tá ok. Bom, mas o Gabriel e a Vitória também, e o Gabriel e o Matheus também, não foi uma boa constatação tua. É um equilíbrio, de fato. É porque eu gosto da Vitória, né? Diferente de outras pessoas, eu gosto da Vitória. Ah, tá, entendi. Diferente de mim, né? Diferente de mim. Sou namorado, eu não gosto da Vitória. Matheus. Bom, então conseguimos, fizemos a nossa lista aí, tem muita indicação legal. Até agora nenhum fantasma, slasher veio atrás da gente também. É verdade. Se daqui a pouco aparecer um demônio, um fantasma, ou um zumbi, um vampiro, um slasher, tudo pode acontecer. A gente tem um espelho aqui que dá pra ver as nossas costas, então a gente tá bem seguro com a coisa que aparecer. Se for fantasma, pode ser Ghost Story, eu fico mais tranquilo também. Se bem que da última vez que a gente assistiu um filme de terror, o Gabriel não dormiu bem, então eu não sei se alguém vai dormir hoje. É verdade, sonhei pra caramba com o filme, cara. Eu vi mulher dentro do quarto nos olhando. Meu Deus. Cara, eu nem lembro horrível. que filme foi. Foi histórias pra contar quando tá... é verdade, de noite. Quando tá escuro, sei lá, uma coisa assim. Enfim. O Guilherme Del Toro produziu, mas eu me assustei, meu, sério. O Orfanato era um filmaço que a gente podia falar também, é verdade, né? Bom, então chegamos à conclusão do nosso episódio de terror. Como a gente falou aqui, ninguém foi morto por fantasma, slasher ou coisas do tipo. Estamos todos bem, ou pelo menos esperamos estar bem. Espero que nenhum tenha pesadelo falando desses filmes depois. E a gente agradece vocês que estavam ouvindo até agora. A gente sabe que o programa ficou um pouco mais longo, mas foi muito divertido gravar. A gente agradece a Vitória por isso. Agradeço o convite. Trouxe grandes filmes pra nossa discussão, uma discussão bem boa. Queria lembrar todo mundo de seguir a Gama 12 Produções no Instagram, @Gama 12 Produções. No YouTube também a gente tá upando os episódios do GamaCast lá, para quem não usa o Spotify, não usa outras plataformas, dá pra ir pelo YouTube pelo menos. Tá indo aos poucos, talvez quando esse episódio tivesse sido lançado já tenha ido todos. Mas também dá uma conferida lá, a gente tem um curta nosso também lá no canal, Gama 12 Produções também, é só pesquisar ali, ele já aparece. E agradecer a todo mundo que ouviu, podem mandar sugestões pra gente nos nossos perfis, a gente vai deixar ali na sinopse do podcast. E um obrigado a todo mundo, esse realmente foi um pouco mais longo, mas a discussão tá bem divertida e sobrevivemos, né? Quero agradecer aos meninos pelo convite, é realmente um tema que eu gosto muito. Uma entusiasta do terror. Uma entusiasta do terror. E, enfim, agradecer o convite, eu adoro escutar o podcast deles, enfim, eu também sou meio suspeita sou meio suspeita pra falar disso, mas enfim, agradecer e é isso aí. Bom, a gente agradece que tu veio, aceitou o convite, trouxe o tema e é isso aí. Obrigado, pessoal, um abraço e tchau!